Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre atividades inclusivas para alunos com TDAH em sala de aula. Já vou adiantar para vocês que eu separei alguns recursos aqui que a gente pode trabalhar não só em sala de aula, mas em outros contextos. Eu sei que tem bastante gente aqui que é da psicopedagogia, que é da psicologia, que é da neuropsicopedagogia, da psicomotricidade, que é pai, que é mãe. Então algumas coisas a gente consegue adaptar para além da sala de aula, tá? Que vai ser bem legal para a gente nesse processo. Então vamos lá. Eu não vou entrar nos pormenores do TDAH, sobre as características, sobre critérios diagnósticos, porque eu acho que a gente já falou em tantos eventos e com certeza vão ter outros tantos eventos em que a gente vai falar bastante sobre essas características gerais do transtorno. O meu foco, como a gente vai falar de aprendizagem, sobre aprendizagem, o meu grande foco é nós falarmos sobre TDAH dentro desse contexto. Já que é sala de aula, vamos falar dos contextos de aprendizagem do TDAH. E o que é importante a gente pensar juntos aqui um pouquinho? O TDAH não é um transtorno de aprendizagem, não é um transtorno específico de aprendizagem, mas ele vai trazer como uma causa secundária uma dificuldade de aprendizagem. O TDAH é um transtorno de execução, é um transtorno que traz como características funções, déficits nas funções executivas como um todo e na atenção concentrada de forma mais ampla. Mas isso não afeta só a aprendizagem. Um déficit de atenção interfere a vida toda da pessoa. Uma disfunção executiva interfere a vida toda da pessoa. Controle inibitório, regulação das emoções, regulação do comportamento, organização, planejamento, tudo isso faz parte do nosso cotidiano como um todo. Isso também vai afetar a aprendizagem. Então ele tem como uma causa secundária essa dificuldade. Por isso que crianças com TDAH dentro de sala de aula precisam de um atendimento educacional diferenciado. Na grande maioria das vezes, pequenas estratégias que nós adotamos fazem uma diferença gigantesca no trabalho com as crianças com TDAH. Pequenas estratégias mesmo. E aqui eu separei várias delas que podem te ajudar a trabalhar com os seus alunos. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre como o TDAH impacta a vida de uma criança, de um adolescente e até de um adulto, obviamente, porque nós sabemos que é um transtorno que é do neurodesenvolvimento, então ele vai ser levado ao longo de toda a vida. Claro que as necessidades e os impactos vão mudando de tempos em tempos. E depois a gente fala das adequações para a sala de aula e ainda vou dar algumas dicas gerais de atividades e recursos que a gente pode utilizar, tá? Alguns que eu gosto bastante, inclusive. Então, ele tem como causa secundária essa dificuldade no processo de aprendizagem. Para a gente trabalhar com essa dificuldade, estratégias bem aplicadas vão fazer com que esse aluno mantenha a sua atenção concentrada. E essa é uma das maiores dificuldades que essa criança tem, né? A atenção concentrada. O lobo frontal do cérebro de uma pessoa com TDAH acaba sofrendo muitas interferências pela maneira como esse cérebro funciona. E eu sempre digo nas aulas que é isso, né? O TDAH nada mais é do que uma maneira diferente desse cérebro funcionar. E essa maneira diferente desse cérebro funcionar faz com que ele não se adeque a alguns padrões que nós estamos acostumados dentro da sociedade de forma geral. E aí a gente tem as dificuldades de forma geral, as dificuldades de aprendizagem, as dificuldades de socialização e tudo mais. Então, pequenas estratégias vão fazer com que essa criança consiga manter muito mais a sua atenção e, consequentemente, aprenda muito melhor. Pequenas estratégias vão ajudar ela nas funções executivas, especialmente na autorregulação, no controle inibitório, e isso vai fazer com que ele consiga aprender e se desenvolver e socializar de forma muito mais assertiva. Esse é o nosso foco aqui, falar dessas estratégias, tá? Então vamos lá. Processo de aprendizagem de processamento de dados, ou aprendizagem como nós chamamos, ele é um processo cognitivo ativo, onde nós acrescentamos informações às que já foram armazenadas anteriormente, e para isso a gente vai usar um monte de estratégias de organização, recursos de dado e tudo mais. Então, a aprendizagem é a minha capacidade de inserir novas informações àquelas que eu já tenho previamente adquiridas. E aqui mora o primeiro grande problema, ou a primeira grande dificuldade que uma pessoa com TDAH tem. Pensa comigo, quando nós pensamos na educação formal, na aprendizagem formal, no processo como um todo, nós pensamos em um processo cadenciado.
eu aprendo mais hoje, aprendo soma, amanhã eu aprendo subtração, depois eu aprendo divisão, depois eu aprendo multiplicação, para só depois eu aprender a usar a regra de 3 simples, por exemplo. Sim, estou usando exemplos de matemática. É isso, estamos trabalhando com matemática hoje. Aí pensa comigo, se essa criança começa a ter problemas na sua atenção, dificuldades atencionais ao longo de todo esse processo, quando eu chegar lá naquela regra de 3 simples, talvez falte pedaços da informação. É tipo quebra-cabeças, que a gente vai perdendo algumas pecinhas de vez em quando. Quando você monta, até dá para entender, mas falta alguma coisa. E é isso que falta na aprendizagem, muitas vezes, da criança com TDAH. O problema é, às vezes, faltam peças grandes desse conteúdo porque falhou nele processos cognitivos muito básicos, como a atenção concentrada, por exemplo. E nós sabemos, por definição, que o TDAH é o déficit na atenção. Só que não é na atenção global, tá? A gente sempre fala que a criança com TDAH tem déficit na atenção, a gente pensa que ele não tem atenção para nada. Ele tem. O problema maior dele é na atenção concentrada. E o que é a atenção concentrada? Sabe aquela nossa capacidade de olhar para alguma coisa e ficar por um longo período de tempo prestando atenção nela? Isso é atenção concentrada. A criança com TDAH até tem atenção, só que ele não consegue concentrar ela. Ele não consegue sustentar essa atenção para que ele possa efetivamente reter o conteúdo, aprender e assim todo o processo acontecer de forma mais assertiva. Então, falhando a minha atenção, automaticamente ou consequentemente, eu não vou conseguir reter toda a informação. Vocês já tentaram? Eu sempre gosto desse exemplo porque eu acho que ele funciona muito bem. Sabe aquele dia que a gente acorda e a gente está em Nárnia? Você acorda pensando na vida, pensando o que tem que fazer, no que não tem que fazer, nas coisas que estão por vir e tudo mais. Aí teu marido, tua esposa, teu filho, alguém, teu pai, tua mãe, alguém chega para você e fala assim, preciso que você faça isso, resolva isso para mim. Você só concorda porque você não está nem prestando atenção, você está pensando em outra coisa. E aí depois, na metade do dia, chega para você e fala assim, mas o que me pediu mesmo? Sei que me pediu alguma coisa, mas o que era? Isso é uma falha, não é um déficit, é uma falha na nossa atenção concentrada. Por quê? Porque eu não estou atento àquilo que era a informação que estava sendo passada. Eu estava atento a outras coisas. E no TDAH também acontece isso. Essa criança está pulando o seu foco atencional naquilo que chama mais atenção, ela está divagando nos próprios pensamentos, enfim, ela está fazendo outra coisa e ela não consegue sustentar essa atenção. Por isso, para a gente chamar a atenção de TDAH, e aqui vai a primeira grande dica, o conteúdo tem que ser atrativo, tem que ser uma linguagem que atraia. E aí, a gente também sabe que ele tem déficit na atenção concentrada, ou seja, para sustentar. Quando a gente faz uma explicação muito longa, quando a gente fala de um conteúdo muito longo, ele vai ter dificuldade de sustentar bastante tempo. Por isso, a segunda dica é ser mais direto, ser mais no ponto com essas crianças, para facilitar o processo. Eu sempre dou um exemplo que os guris amam na aula, que é o seguinte. A gente pega aqueles textos, aqueles enunciados de atividades, em que as pessoas colocam assim, Mariazinha caminhou pela floresta e encontrou um lindo caminho de tijolos amarelos. Neste caminho de tijolos amarelos, ela caminhou durante horas até que ela encontra uma macieira. E ela colhe 10 maçãs. Ela continua caminhando pelo caminho, encontra seu amigo Joãozinho e dá metade das maçãs para ele. Quando ela chega em casa, ela vai contar quantas maçãs ela tem. Qual é a quantidade que ela tem na cesta? Para que dar essa volta gigantesca? A criança com TDAH se perdeu antes da menina encontrar o caminho amarelo. Então a gente tem que ser mais direto, um pouco mais assertivo na maneira como a gente se comunica, que também é uma dica de ouro. Mariazinha tem 10 maçãs, deu 5 pro melhor amigo. Quantas maçãs agora ela tem? Pronto. O conteúdo é o mesmo, a aula é a mesma, e aí a gente consegue lidar com isso de uma forma bem mais incisiva, tá? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais?
clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!